Gozens marca e a Fiorentina supera a Lazio, uma vitória por 1-0 em um confronto bem equilibrado, onde ambas as equipes tiveram oportunidades, o De Gea foi muito bem e salvou a Fiorentina, e com isso a Fiorentina consegue vencer a Lazio e dar um bom alívio nessa luta contra o rebaixamento no campeonato italiano. Eu vou comentar sobre esta partida aqui nesse vídeo. Só antes de tudo, já queria pedir para você se inscrever e ativar o sininho para o YouTube sempre te mandar os vídeos novos. Já bora falar do gol único da partida, né? Essa vitória magra, vitória por 1-0, mas não foi um jogo feio assim, foi um jogo com boas oportunidades. O De Gea, que nem eu falei, fez grandes defesas, se não fosse ele, a Lazio talvez teria até empatado ou até mesmo virado o jogo. Uma Lazio que vive um momento que não é brilhante, é um time que está estável ali no meio da tabela do campeonato italiano, não é uma temporada incrível, mas mesmo assim é uma temporada muito melhor do que a Fiorentina. A Fiorentina teve um início de campeonato italiano trágico, onde estava sendo inclusive comparada com o Wolves na Premier League, né? A diferença é que o Wolves de fato é uma equipe fraca na Premier League, mas que vem uma temporada fraca, era normalmente uma equipe mediana, mas que está fazendo uma temporada fraca. E a Fiorentina era uma equipe que surgia ali como uma sexta, sétima potência do futebol italiano, só que nessa temporada teve um início trágico, muito ruim. E agora acho que dá para dizer de umas 10, 15 rodadas para cá, o time veio e conseguiu se tornar mais competitivo a ponto de ter uma boa sequência de vitórias e hoje já tem uma tranquilidade maior em relação a um possível rebaixamento do campeonato italiano, né? Dentro do jogo, a Fiorentina fez o gol do jogo com 28 do primeiro tempo. Foi um cruzamento do Harrison pela meia direita. O Harrison, que já jogou no Leeds United, jogou no Everton, né? Tá nesse time da Fiorentina. E aí o Gozens, aquele mesmo, ex-Atalanta, jogou no Union Berlim também, seleção alemã. É muito bom jogador, faz essa ala esquerda, né? E aí tendo muita presença de área, ele que é muito alto, né? Ganha de cabeça, cabeceia, essa bola nem vai tão forte, mas ela vai bem no cantinho, tanto é que ainda bate na trave e entra. E aí a Fiorentina faz o seu gol do jogo, o gol desta vitória por 1-0. E que nem eu falei, o De Gea fez uma grande atuação. As estatísticas disso fica muito claro. Porque ó, a Lazio teve 13 finalizações, sendo 6 a gol, ou seja, 6 defesas do De Gea, que de fato foi um dos melhores jogadores da partida, e salvou a Fiorentina dentro do jogo. De fato, é um time da Fiorentina que não é ruim. Ó, se a gente passa por essa formação inicial da Fiorentina, por exemplo, tem o De Gea no gol, que é um goleiro, que já foi um dos melhores do mundo na época do United. Mas depois de passar por um período de muitas oscilações e questionamentos, hoje está na Fiorentina. Na linha de zaga tem o Gozens na lateral esquerda, que é muito bom, seleção alemã, Atalanta. Na lateral direito, o Dodô, que é um lateral direito brasileiro, que já jogou no Shakhtar Donetsk, é bom lateral. Na linha de zaga você tem o Luca Ranieri, que é um bom zagueiro, e o Rugani, que é muito bom zagueiro também, aquele que já jogou na Juventus, inclusive. No meio de campo você tem o Mandragora, que é muito bom jogador, já jogou na Udinese, se eu não me engano. O Indur, que é bom jogador, faz uma boa temporada no geral. E o Fabian, que é um jovem jogador também. Mais à frente dá para destacar o Harrison, que é bom jogador. O Pico, ele vem ganhando destaque nesses últimos jogos. Enfim, vindo do banco teve o Solomon, que é um bom jogador, que já jogou na Premier League, no Fulham, no Tottenham também, né? Dentro da partida teve muitos desfalques, né? Então, por exemplo, não teve o Gudmundsson, que é um belo jogador que veio da Genoa recentemente. Não teve o Fagioli, né? Que já jogou por equipes grandes no futebol italiano. Enfim, não teve o Lamptey, que já jogou no Brighton. Não teve o Moise Kean. Enfim, muitos jogadores importantes desse time não estavam à disposição, né? E mesmo assim consegue essa vitória. Olhando para o impacto na tabela, a Lazio está na nona colocação com 44 pontos de forma estável nesse meio da tabela, não sonha lá com grandes coisas, não vai nem pegar uma Conference League, né? Porque o sexto colocado, que é o time que pega a vaga de Conference, é a Roma, que está com 57 pontos. A Lazio está com 44, são 13 pontos de diferença, restando poucas rodadas, questão de 6 rodadas para o campeonato acabar. A Lazio não vai pegar a competição europeia. Porém, não vai ser rebaixada, nem vai sofrer sustos, porque o primeiro time dentro da zona é o Lecce com 27. Então a Lazio se estabilizou como um time de meio de tabela nesta temporada. E a Fiorentina está na 15ª colocação com 35 pontos. Ou seja, neste momento já abriu 8 pontos em relação ao Lecce. A Fiorentina, que no início do campeonato era disparada a lanterna do campeonato italiano, teve uma evolução muito grande. Tanto é que, ó, por exemplo, rapidamente aqui, olhando nos últimos 5 jogos, a Fiorentina tem 3 vitórias e 2 empates. Simplesmente não perdeu. Essa campanha recente da Fiorentina é muito boa.
O problema foi o início do campeonato tão ruim que deixou a Fiorentina tão lá embaixo, né? Mas essa evolução recente está comprovada, que tanto é que praticamente não corre mais quase que risco nenhum de rebaixamento. Ainda mais com essa vitória que deu um alívio ainda maior. Então é uma Fiorentina que não é um time ruim, tem bons nomes, como eu citei. Dentro do jogo teve muitos desfalques ainda. Perdeu muitos jogadores ao longo da temporada. O Dzeko chegou aí para esse time da Fiorentina, mas rapidamente foi embora e está no Schalke, né? Uma passagem muito curta do Dzeko pela Fiorentina, por sinal. Mas é um time que não é ruim. Mas pelo início ruim de temporada, está nessa parte de baixo da tabela. E a Lazio, de fato, é um time bem mediano. É um time que é tradicional e tudo mais, mas jogadores de muito destaque não tem, né, cara? Ó, olhando rapidamente para a formação da Lazio. No gol, Eduardo Mota, um cara que não é muito conhecido. Na linha de zaga, o Nuno Tavares é um jogador ok. Na zaga, você tem o Romagnoli, que é um zagueiro experiente, ex-Milan, né? Quem mais dá para destacar aqui? Tem o Taylor, que veio do Ajax recentemente. Lá na frente você tem o Zakani, que é talvez o grande craque desse time. E é isso, cara. Não tem nada de muito destaque. Do banco você teve o Pedro, que é muito experiente, ex-Barcelona. E o Isaac e o Dele Bashiro, que são bons jogadores também. Mas é um time ok da Lazio. É um time que, no papel, é bem parecido com a Fiorentina, inclusive, né? Enfim, no geral é isso. Uma vitória importante da Fiorentina para cada vez mais afastar esse fantasma de um possível rebaixamento. Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou!